Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. Hoje a gente vai tratar de requisitos, é isso mesmo, da formação, do que é que precisa para o exercício da docência, para o exercício da profissão da área de educação, né? Não só de professores, a gente vai ver aí meio por alto, também diretor, coordenador, enfim, a gente vai perpassar aí a formação, né, os requisitos, a formação, e a gente vai ver também que este tipo de conteúdo é objeto de concurso. Então, as bancas também fazem questões relacionadas a este assunto, a essa temática. Bem, o que a gente precisa ter em mente? Que para lecionar, para exercer a docência, para ser professor nos ensinos fundamental, médio, educação infantil, enfim, na educação básica, há necessidade de ter uma graduação. E aí, essa graduação pode ser em diversas licenciaturas ou na licenciatura de pedagogia. E quando eu falo diversas licenciaturas, são em áreas específicas, né? Evidentemente, para trabalhar com a educação infantil, né, que é a creche, pré-escola, por exemplo, e nos primeiros anos do ensino fundamental, há necessidade de ter o curso de graduação em licenciatura em pedagogia. Mas também são aceitos ainda os professores formados em nível médio, no curso normal, né, na modalidade normal. Aquele curso chamado, né, de antigo magistério. Bem, agora, para ingressar como professor, né, em qualquer rede de ensino pública, municipal, estadual, federal, basta você ter aí a formação inicial, normalmente a graduação, né, ou essa em nível médio, normal, mas todas essas redes devem ter um plano de carreira, né? Eles têm que ter desenvolvido aí um plano de carreira para os profissionais da educação, porque isso também está previsto na legislação. E de acordo com a titulação que eles têm, a possibilidade de ter uma graduação salarial, né? Então, o salário vai aumentar caso o professor tenha, por exemplo, uma especialização, ou um mestrado, um doutorado, enfim. A gente vai aprofundar um pouco esse assunto e depois a gente vai resolver a questão. Bora lá comigo e não esquece de deixar o seu joia, o seu like e divulgar o vídeo para outras pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. Bora lá! Bom, você está vendo aí, né, que a gente tem aqui, olha, licenciatura, bacharelado e depois a gente vai falar sobre o Fundeb. Mas, falando de licenciatura e bacharelado, o que a gente está falando? A gente está falando de formação, a gente está falando de graduação. Então, a exigência quanto ao nível de educação acadêmica, né, de formação acadêmica, para um professor vai depender da área pretendida, né? Então, de acordo com a área, de acordo com a área que você pretende trabalhar, tá? Você vai ou para a licenciatura ou pode, inclusive, para o bacharelado e depois fazer uma complementação, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, licenciatura, né? Cursos de licenciatura, eles habilitam, habilita o profissional para trabalhar como docente, para trabalhar como professor, né? Então vai habilitar o profissional para ser professor,
professor, tá? Ele vai ser professor do quê? Da educação infantil, vai ser professor do ensino fundamental e também do ensino médio. Ok? Então, a licenciatura, ela vai habilitar aí esse profissional a ser docente da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Lembrando que, para atuar no ensino superior, há necessidade de ter uma especialização, tá? Não há necessidade obrigatória de ter mestrado e doutorado. Evidentemente, as universidades públicas assim exigem, no mínimo, o título de mestre. Mas as universidades, faculdades, centros de educação superior particulares, elas podem contratar professores que tenham, no mínimo, uma especialização, tá? Mas faculdade, universidade pública vai exigir uma graduação maior. Bom, cursos de licenciatura também vão formar os professores, né, nas diversas áreas: química, física, matemática, letras, geografia, ciências biológicas, educação física, arte, pedagogia, enfim, em cada área, né? E aí o professor vai atuar de acordo com a sua habilitação ali, né? De acordo com a sua licenciatura. Bem, há inclusive um curso de chamado, um curso superior, né? Chamado de normal superior. Ó, vou colocar aqui do ladinho, tá? Ó, normal. O normal superior, ele é um curso que vai formar exclusivamente professores. Ele é um curso de graduação em nível superior, mas a modalidade dele é uma modalidade das licenciaturas. E ele tem por finalidade formar professores, só professores para atuarem na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental e nada mais, tá? Entretanto, quem faz o curso de licenciatura em pedagogia, aí sim pode, inclusive, exercer outros cargos na área da educação, tá? Além do curso normal superior, que também vai formar aí professores, a gente tem o curso do magistério. Não é um curso superior, é um curso em nível médio e vai habilitar também o professor para lecionar na educação infantil e nos anos iniciais. Entretanto, muitos editais já não pedem mais o professor com o curso de magistério, né? Com o curso do magistério em nível médio, e já solicita logo a licenciatura em pedagogia. Portanto, é um curso que a gente não vê mais sendo ofertado aí no mercado educacional, tá? Então, é um curso que já caiu em desuso, tá? Agora, o curso de pedagogia é sim um curso superior, uma licenciatura, uma graduação que tem por finalidade formar professores. Então, o curso de pedagogia é para formar professores, mas ele não forma só professores. E quais professores, né? Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Mas que são aqueles professores, né, dos anos iniciais que assumem integralmente o currículo, ou seja, assumem todas as disciplinas a serem ministradas naqueles anos de escolaridade. Agora, o curso de pedagogia também forma e habilita, né, os profissionais para atuarem na gestão. Né? Então, é o diretor, é o coordenador, é o supervisor, enfim. Mas a prioridade do curso de pedagogia, segundo o MEC,
é formar professores, tá? Bom, curso de bacharelado, e aí a gente tem que deixar muito claro uma coisa, olha só, vou até escrever com uma outra cor, que é para ficar em destaque. Olha, ele não, tá? O bacharelado, ele não habilita, ó, ele não habilita o professor, o profissional para lecionar. Ele não habilita a lecionar, tá? Ele não vai habilitar ninguém a ministrar aulas. São cursos aí superiores de graduação que vão dar o título de bacharel. Agora, o bacharel pode atuar como professor? Pode, se ele fizer uma complementação, ó, complementação pedagógica, tá? Ó, pedagógica. E ultimamente eu tenho visto muitas faculdades e centros de educação superior oferecerem uma segunda, uma licenciatura para pessoas já graduadas, né? Ou uma segunda licenciatura para quem já tenha alguma licenciatura. Enfim, são complementações que são oferecidas para o caso, por exemplo, aí de um bacharel poder ministrar posteriormente aula, né? Poder assumir o cargo de professor. Só lembrando, né, que para trabalhar no ensino superior existe no mínimo a especialização, que é uma pós-graduação que a gente chama de lato sensu, tá? Que é uma especialização, mas isso para as faculdades particulares, porque as públicas pedem no mínimo stricto sensu, ou seja, no mínimo um mestrado ou doutorado, beleza? Bom, agora nós vamos falar do Fundeb. Por que nós vamos falar do Fundeb se a gente está falando de formação de professores, né? Porque o Fundeb tem tudo a ver com a formação de professores. Então, coloca aí no seu caderninho, já faz bastante alarde aí nas suas anotações, porque isso também é objeto das provas dos concursos, tá? E o Fundeb tem uma lei que assim o determina, né, que disciplina todo o Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica, né? É o fundo que vai trabalhar com as questões financeiras, é um fundo contábil, ele é de origem contábil, ele tem a ver com recursos financeiros e ele, o Fundeb, ele define algumas questões, ele deixa claro, por exemplo, o que é remuneração. Ó, remuneração. E o que é remuneração? Ó, remuneração, evidentemente, né? É isso mesmo que você está imaginando, é o pagamento, né? É o pagamento devido aos profissionais da educação básica, por conta do cargo que eles estão ocupando, né? Por conta de um emprego, e aí pode ser um servidor, pode ser servidor municipal, estadual, do Distrito Federal ou federal, inclusive cargos correlatos. Enfim, vai tratar do que é remuneração. O Fundeb trata também quem são, olha só, vou até anotar aqui para você, ó, quem são os profissionais da educação, né? Profissionais da educação. E quem são os profissionais da educação? Bom, eles são os mesmos que são discriminados na LDB, na 93 e 94 de 1996, tá? Que são os docentes,
né, que estarão lá em exercício ou não, né? Também as pessoas que vão dar suporte pedagógico diretamente aos docentes, né? Então, são os auxiliares de docência. São também profissionais da educação os cargos exercidos pela direção, né? Direção, administração escolar, que trabalham ali no planejamento, na inspeção escolar, cargos da supervisão, orientação, coordenação, assessoria pedagógica, enfim, profissionais de apoio técnico administrativo ou às vezes até operacional que estejam trabalhando nas redes de ensino da educação básica. Então, são profissionais da educação, esses todos que eu acabei de citar. O Fundeb, além de tratar da remuneração, ele trata também dos profissionais da educação, né? Mas ele trata também, disciplina, o que é efetivo exercício, ou seja, o que é que vai caracterizar uma pessoa que está em efetivo exercício. Então, vai tratar, ó, de quem está em exercício. Opa, exercício, tá? Aqui não é um acento, aqui é só um pinguinho, tá? Enfim, exercício, tá? Quem é que está em efetivo exercício? São as pessoas, né, os profissionais da educação que têm um vínculo de contrato trabalhista. E esse vínculo de contrato pode ser temporário, pode ser CLT e pode ser também estatutário. Estatutário é quem tem um regime próprio no município, ou no estado, ou no Distrito Federal, ou na União. E que esses todos podem ser, a União não, né? A União tem que ser estatutária, mas municípios podem ter uma contratação pela CLT. Não há uma obrigatoriedade, a grande maioria dos municípios já é estatutária, mas ainda há municípios que não têm o regime estatutário e sim o regime de CLT na hora de contratar os professores. Bom, o Fundeb, ele trata de recursos, né? De dinheiro. A gente está falando aqui que é um fundo contábil. Se é um fundo contábil, ele vai falar de recursos. E ele trata também da destinação desses recursos, que tem que atingir, no mínimo, olha só, o Fundeb fala que tem que atingir, no mínimo, ó, mínimo 70% dos recursos totais dos fundos para o pagamento de remuneração. Ó, remuneração dos profissionais, né? Ou seja, vai tratar aqui, né, do recebimento destinado aos funcionários, né, aos trabalhadores, aos profissionais da área do ensino. Remuneração dos profissionais da educação que estejam em efetivo exercício, eles têm que ter garantidos reajustes salariais e esses 70% pode ser aplicado no reajuste salarial, pode ser aplicado no bônus, caso a Prefeitura, Estado, Distrito Federal ou União aplique o sistema de bonificação, pode ser no abono, pode ser com aumento salarial ou atualização e correção salarial, tá? Então, esse 70% é todo destinado à remuneração. O Fundeb fala também que estados, Distrito Federal e municípios deverão implementar planos de carreira, tá? Planos de carreira. Então, o Fundeb vai tratar de planos, ó, planos de carreira.
que é a evolução da carreira dos profissionais, especialmente dos profissionais da educação básica, né? Porque é o Fundeb, então ele está tratando aí dos profissionais da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Ele vai falar também que tem que haver uma integração entre o trabalho de cada um dos profissionais da educação e também a proposta pedagógica escolar, ou seja, o PPP, o projeto político pedagógico de cada unidade escolar. Para que tudo isso? Para a melhoria da qualidade da aprendizagem. Então, intenciona-se ter aí uma remuneração condizente, um plano de carreira condizente, ou seja, são formas de incentivo para os profissionais exercerem ali o melhor das suas potencialidades, né? E atender aí a todas as necessidades da educação básica. E os planos de carreira, eles precisam contemplar uma capacitação profissional, especialmente quando se trata de formação continuada, para a melhoria da qualidade de ensino, né? É para melhoria da capacidade profissional de cada uma das pessoas que trabalham ali nas escolas. Belezinha? Bom, agora vamos falar, no geral, processo de seleção, né? Como é que se dá um processo de seleção das pessoas que querem trabalhar nas escolas, né? Que querem trabalhar nas escolas públicas. Normalmente, um processo de seleção, um processo de seleção de professores é via, né, nas escolas públicas, é via concurso público. Aliás, isso está previsto na Constituição, na LDB, enfim, tem lá muita legislação que garante concurso público e provas e títulos, né? Então é um concurso, é uma prova que você vai fazer e os títulos para o professor na rede pública, né? Nas escolas públicas. Então, estados, municípios e União. Agora, o que vai se exigir no edital, aí é bem particular de cada estado, de cada município ou da União. E aí pode variar bastante, inclusive no mesmo município ou no mesmo estado, pode variar bastante um processo seletivo de outro, tá? Agora, o regime normalmente é um regime estatutário, né? Então, normalmente, o regime, né? Então, o processo de seleção, né? Sempre por concurso público, provas mais títulos, né? Mais títulos, tá? Mais os títulos. E também o nível de exigência. Então, assim, o MEC, ele não vai determinar o que cada curso de licenciatura vai ter que contemplar, mas o MEC define o perfil. Ele vai definir o perfil, o MEC, né, o Ministério da Educação, ele define o perfil do professor, do docente, né? Ou do profissional que vai trabalhar na área de educação, né? Que você já viu que não é só o professor, né? Temos aí o diretor, o supervisor, o coordenador. Agora, o MEC, quando ele vai definir o perfil, ele define o perfil
do profissional que vai se formar numa licenciatura em matemática, numa licenciatura em química, mas ele define também qual é o perfil do profissional da licenciatura em pedagogia, que é esse o objeto que a gente vai tratar aqui mais especificamente, porque as outras licenciaturas aí são quase que evidente, né, o perfil de cada habilitação, né, de acordo com a área que for, que o profissional for se formar. E a gente vai se deter aqui na licenciatura em pedagogia. Então, o que pode um licenciado em pedagogia, né? Então, a licenciatura, ó só, a licenciatura em pedagogia vai habilitar aí o profissional a vários exercícios, né? Então, ó, o licenciado em pedagogia pode atuar como professor. Como professor. Professor do quê? Da educação infantil. Vai atuar como professor dos anos iniciais. Vai também iniciais. Vai atuar também como professor da EJA e também naqueles cursos do normal superior, do normal em nível médio, né? Cursos do ensino médio, ó, cursos do ensino médio na modalidade normal, tá? Aqueles que a gente já não vê mais por aí, tá? Bom, o licenciado em pedagogia, ele tem outras habilitações, né? Ele pode trabalhar como? Na área de educação, né? Mas no apoio escolar. Ele pode trabalhar também como pesquisador, pode trabalhar como gestor. Então, não é só professor, né? O licenciado em pedagogia pode ser de apoio educacional, né? Ele pode trabalhar como gestor, ele pode trabalhar como pesquisador, pode trabalhar na organização e funcionamento, né, de várias instituições de ensino, pode trabalhar em ONGs, pode trabalhar em creches, em pré-escola, sistema de ensino, né? Pode trabalhar também em instituições não escolares, em ONGs, em organizações não governamentais, né? Pode trabalhar em hospitais, em empresas, em movimentos e associações sociais, em clubes, em vários outros locais que não necessariamente as escolas formais, né? Em outros espaços educativos. Bom, agora uma curiosidade. Você sabia que a profissão de professor é a única que, de acordo com a lei federal, a Lei 11.738 de 2008, é a única que tem instituída o piso salarial profissional? É a única categoria profissional no nosso país a ter um piso salarial, tá? Então, olha, o professor é a única categoria, né? O professor, ó, é a única categoria a ter um piso salarial determinado em lei, tá? Ou seja, não pode receber menos que o determinado pelo piso. Belezinha? Vamos lá fazer uns exercícios e ver como essas questões todas depois serão cobradas nas provas. Bora lá? Vamos lá? Ó,
Questão 1, 2020, Instituto Unifil, Prefeitura de Luisiana, lá no Paraná, né, no interior do Paraná, prova para professor. Nos termos do artigo 23, inciso 1º da Lei 11.494 de 2007, Lei do Fundeb. Ó, e atenção, essa lei que ele está se referindo aqui é o Fundeb anterior, tá? O Fundeb já foi atualizado numa outra legislação. Mas vamos lá, porque está valendo. Ó, é vedada a utilização dos recursos do fundo, né? Ou seja, o que é vedada? Se você não sabe o que é o significado da palavra vedada, você está roubada nessa questão, porque isso aqui é decisivo, tá? Hashtag, vou deixar a dica aqui, tá? Vedado é tudo aquilo que é proibido, é aquilo que é impedido, é aquilo que não é permitido. Então, vedada é proibida, ó, proibida, tá? Ó, então, nos termos da lei do Fundeb, é proibida a utilização dos recursos do fundo. E aí, as alternativas. A. Na remuneração condigna dos profissionais da educação básica da rede pública. B. No financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica. C. No desenvolvimento de competências específicas de professores alfabetizadores. E D. Na melhoria da qualidade do ensino, da educação especial na educação infantil. Considere aí uns minutinhos. Se você precisar de mais tempo, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, que a gente já vai destrinchar isso aí. Podemos? Vamos lá? Olha só, a gente estava falando do Fundeb. Se o Fundeb, a gente falou agora há pouco, né? O Fundeb, ele deve aplicar no mínimo 70% na remuneração, e podia ser abono, salário, reajuste, etc, etc. Vamos lá, ó. Na remuneração, então, o que é proibido na remuneração condigna de profissionais da rede pública? Não, né? Porque aqui tá ok, tá de acordo com o que o Fundeb determina, que é no mínimo 70%. Então, não é proibido investir na remuneração condigna dos profissionais da educação básica, né? Então, não é essa a alternativa que a gente está procurando. B. No financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Matamos a nossa questão, né? Olha aqui, não consideradas como de manutenção, o Fundeb é para a manutenção, é um fundo contábil para a manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação. É assim que se chama o Fundeb, né? Então, é o Fundo de Desenvolvimento. Então, para as despesas não consideradas, não, para as despesas consideradas como de manutenção. Então, já de cara aqui, já achamos a nossa alternativa. O que é vedado, o que é proibido, é não aplicar o dinheiro na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Beleza? Mas vamos ver as outras, ó. C. No desenvolvimento de competências específicas de professores alfabetizadores. Sim, competências específicas de professores alfabetizadores, porque o Brasil tem uma grande preocupação com a alfabetização. Tem lá na meta são metas, né, do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais de educação, dos planos municipais de educação, todo um cuidado com a alfabetização. Portanto, sim, tem uma previsão lá no Fundeb para se investir com a formação dos professores alfabetizadores.
D, na melhoria da qualidade do ensino da educação especial e na educação infantil, também e inclusive. Porque a educação infantil, como parte integrante aí da primeira etapa, né, da educação básica, ela acolhe crianças deficientes, com necessidades específicas, né, transtornos, enfim. Há que se trabalhar com estas questões também na educação infantil. Daí esse empenho, né? Portanto, eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Nossa primeira questão, gabarito correto, letra B. Bora lá fazer mais, né? Vamos aí, nossa segunda questão. Aqui, ó. Segunda questão, 2022, banca FGV, SEAD, lá no Amapá, prova para pedagogo. Vamos lá. A formação continuada de professores tem recebido atenção especial nas discussões sobre a docência. Ok, beleza. Ao mesmo tempo em que há um reconhecimento de que a formação não se esgota na graduação. Ok, porque nenhum professor vai esgotar os conhecimentos todos na graduação, que dirá na formação inicial, né? Então, ok. Existem questionamentos sobre os investimentos que têm sido feitos, especialmente no setor público, em ações de formação continuada, tá? Então, assim, toda hora a gente ouve falar de algum estado, município ou mesmo na União, questionamentos a respeito da formação continuada, né, dos investimentos na formação continuada dos professores. Então vamos lá. Sobre esse contexto, assinale a afirmativa incorreta. Estamos procurando a alternativa errada. Vamos lá? A. O sucesso de uma ação de formação continuada depende, em boa parte, de uma sólida formação básica. B. A formação continuada tem recebido, ao longo da história, outros nomes, como, por exemplo, educação continuada, capacitação em serviço, reciclagem. C. Para alguns educadores, como Paulo Freire, os professores devem viver um processo permanente de formação. D. Algumas ações de formação continuada estão direcionadas para a superação de falhas na formação inicial, assim como para a atualização de conhecimentos. E E. Cabe exclusivamente aos pedagogos, no âmbito das secretarias de educação e das escolas, definir a formação continuada que os docentes realizarão. E aí? Considere aí a sua alternativa. Não esquece, você está procurando a alternativa errada. Podemos? Vamos lá? Bom, alternativa errada. Se a gente está falando aí de formação continuada, olha só. Vamos pegar aqui, ó. O sucesso de uma ação de formação continuada depende, em boa parte, de uma sólida formação básica. Isso aqui está correto. Sim, né? Depende sim. Ó, em boa parte. Não está dizendo que só depende de uma sólida formação continuada, mas está dizendo que em boa parte, tá? Então, tem outros fatores, mas sim, né? Se a gente tem uma sólida formação básica, evidentemente você vai ter aonde sustentar a formação continuada. Então, essa frase está correta e, estando correta, não é a nossa alternativa. Vamos lá.
B, a formação continuada, aqui ó, a formação continuada tem recebido ao longo da história outros nomes, como por exemplo, educação continuada, capacitação em serviço ou reciclagem. Sim, tudo isso a gente já ouviu em outra época e também às vezes as pessoas falam, vamos fazer ali um curso de reciclagem, vamos fazer uma capacitação em serviço. Sim, a formação continuada é aquela formação que não termina mais, ela é continuada porque ela continua ao longo da vida. Profissional nenhum pode parar de estudar, professor então menos ainda. E já teve todos esses nomes, né? Reciclagem é que eu acho uma palavra muito peculiar, para não dizer outra coisa, né? Porque você fala de reciclagem, você pensa logo numa latinha, né? E vai transformar dessa maneira. Mas, enfim, até reciclagem, sim, né? Já foi chamado de formação continuada, já foi chamada, né, de reciclagem. Vamos lá. Alternativa C. Para alguns educadores, como Paulo Freire, os professores devem viver um processo de permanente formação. Sim, né? Os professores, sim, têm que viver em uma formação permanente. Essa formação continuada é ao longo da vida, ela continua para sempre. O professor não vai parar de estudar. Médico não vai parar de estudar, advogado não vai parar de estudar. Então, professor vai sim, é um processo permanente de formação. Beleza? Então, também não é a nossa alternativa, né? Vamos para D? D. Algumas ações de formação continuada estão direcionadas para a superação de falhas na formação inicial, assim como para a atualização de conhecimentos. E aí, está correto ou está equivocado? Está correto, porque sim, é também função da formação continuada dar conta aí de alguma lacuna que tenha ficado tanto na formação inicial, né, quanto para atualizar os conhecimentos. Então, só pode ser a alternativa correta, a alternativa E. Já vou até assinalar aqui e a gente vai ler com cuidado para descobrir aonde é que ela está errada. Ó, cabe exclusivamente aos pedagogos, no âmbito das secretarias de educação e das escolas, definir a formação continuada que os docentes receberão. Gente, olha, exclusivamente, esta palavrinha invalidou toda a questão, porque não é só ao pedagogo, no âmbito das secretarias de educação e das escolas, né, que vai caber quem é que vai definir o que será objeto da formação continuada dos docentes, porque cada docente também sabe das suas necessidades de formação, as suas lacunas e também aquilo que ele precisa investir e estudar mais, né, continuar ali se especializando e se fortalecendo enquanto profissional. O que faz o nosso gabarito da segunda questão, a alternativa E. Bora lá fazer mais duas? Bom, você já sabe, eu não estou aqui no vídeo, mas estou no áudio. Então vamos lá. Terceira questão, 2022, Banca IESES, SAP Santa Catarina, prova para pedagogo. A formação continuada dos agentes atuantes no âmbito escolar deve ser intencional, deve ser planejada para melhorar cada vez mais o desempenho da escola em sua coletividade. Então, beleza. Aliás, previsto inclusive no Fundeb, né? Ó, este avanço virá a partir de uma postura desses agentes atuantes sobre a questão é correto. Ó, correto afirmar. Então, estamos procurando a alternativa correta. A. Uma postura neutra
pois, diante de tantas ideologias, os agentes que atuam no ambiente escolar não devem se posicionar politicamente. B. Formação continuada somente para o crescimento profissional, porque a formação pessoal não afeta coletivamente o ambiente de trabalho. C. Faz-se necessário o esforço de um sujeito ativo e reflexivo disposto a fazer mudanças. D. É necessário que tais agentes conheçam a história da instituição para se contrapor a mudanças e preservar a tradição escolar. E é imprescindível uma postura de aprendizagem ao longo da vida, de viés essencialmente técnico, com distanciamento afetivo da comunidade escolar. Me assinale aí qual é a alternativa correta. Te dá aí uns minutinhos para você reler e pensar. Vamos lá? Podemos? Vamos lá? Olha só. Na A, não é por quê? Uma postura neutra. Neutra, postura neutra. Gente, ninguém tem uma postura neutra. Ninguém consegue ter uma postura neutra. Portanto, por mais que você se esforce, você vai dar pistas da sua posição, né? Da sua ideologia, do seu posicionamento, das suas crenças, da sua personalidade. Então, uma postura neutra não existe, né? Diante de tantas ideologias, os agentes que atuam no ambiente escolar não devem se posicionar politicamente. Lógico, você não deve tentar doutrinar politicamente, ideologicamente, uns ou outros, mas a sua postura jamais será neutra, porque por mais que você não fale qual é a sua posição política, as pessoas já sabem, né? Pelo seu gestual, pelas suas falas, pela sua ação. Portanto, não é a nossa alternativa. B. Formação continuada somente para o crescimento profissional? Somente? Não, né? Porque a formação pessoal também é importante, né? Para o ambiente de trabalho. A formação pessoal também interfere nas ações, nas relações. A gente não pode esquecer que o ambiente escolar é um ambiente relacional, é um ambiente de interações. Portanto, não é a nossa alternativa. C. Faz-se necessário o esforço de um sujeito ativo e reflexivo, disposto, né, a fazer mudanças. Perfeito. A pessoa que está ali vivendo uma situação de formação continuada, ela está disposta a fazer mudanças, ela está aberta, é uma pessoa que tem uma posição reflexiva em relação à própria formação, em relação à própria atuação enquanto profissional, é um sujeito ativo. Portanto, já achamos aqui a nossa alternativa correta é a letra C. Mas vamos ver a D e a E. Ó, é necessário que tais agentes conheçam a história da instituição para se contrapor a mudanças, quer dizer, para colocar empecilhos à mudança, para colocar argumentos contra a mudança, e tem que conhecer a história da instituição. O que é isso, né? Para preservar a tradição escolar, quer dizer, só vale aquilo que é de tradição, aquilo que que já ficou lá na história e foi reproduzido anos e anos.
Evidentemente que não, né? As instituições precisam mudar, se atualizar, reciclar, né? Para não usar aquela palavra que eu não gosto, mas, mas é isso também, né? E imprescindível uma postura de aprendizagem ao longo da vida. Ok, imprescindível, né? Uma postura aí de aprendizagem. Somos sempre aprendentes e seremos aprendentes a vida inteira, né? De viés essencialmente técnico, quer dizer, eu só vou me aperfeiçoar naquilo que é técnico, com distanciamento afetivo da comunidade escolar. Aonde que eu vou conseguir chegar no meu aluno estando afetivamente distante do estudante, da família do meu estudante? Não dá, né? Então, realmente, a nossa alternativa correta, gabaritando aqui comigo, a alternativa C. Bora lá resolver nossa última questão de hoje? Bora lá! Quarta questão, 2021, Instituto Unifil, Prefeitura de Itambaracá, lá no interior do Paraná, professor de artes. Vamos lá. O Fundeb assegura que, está lá no artigo 40, né? Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão implantar o quê? Ó, plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar, assinale a alternativa que não condiz com o artigo citado, ou seja, estamos procurando a alternativa errada. Belezinha? Vamos lá. A melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem. B. Integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola. C. A remuneração condigna dos profissionais da educação básica da rede pública. D. Pagamento das capacitações profissionais, especialmente voltada para a formação continuada. Pense aí, considere aí qual a alternativa que você acha que está equivocada, que está errada. Podemos? Essa tá fácil, hein? Tem certeza aí que você vai gabaritar hoje comigo, ó. A melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, perfeito. É para isso que o Fundeb foi criado, né? Para melhorar a qualidade do ensino e, consequentemente, a melhoria da qualidade da aprendizagem, tá? Então, tá correto, não é a nossa alternativa. B, integração entre o trabalho individual, né, ou seja, de um professor, né, individual e o PPP, né? Então, o professor não vai atuar sozinho, ele está dentro da escola. Dentro da escola, o que que a gente tem? O PPP, a Projeto Político Pedagógico. Então, é professor e o PPP atuando juntos, né? De acordo com o que se intenciona naquela escola. Portanto, está correto, né? Temos aí uma integração entre o professor e a escola, porque senão vai procurar outra escola para trabalhar, né? Porque não vai dar. Você vai bater de frente com a escola? Não vai rolar. C. A remuneração condigna dos profissionais da educação básica da rede pública. Perfeito. Por quê? Porque o Fundeb só trata da rede pública. O Fundeb, cadê? Ó, o Fundeb é só da rede pública, certo? Por quê? Ele é um fundo contábil, né? Ele tem um caráter contábil, ou seja, é de recursos da rede pública, tá? E não particular, tá? Então,
Ok, né? Isso aqui também está certo. A remuneração condigna dos professores, né? A remuneração, que é o salário, é o abono, é o complemento, né? Dos profissionais da educação da rede pública. Belezinha. Então, só pode ser a letra D, né? Ó, pagamento das capacitações profissionais especialmente voltadas para a formação continuada. Não é só para a formação continuada, é também um investimento na formação. A gente viu agora há pouco aí em outra questão, de que? Dos professores, alfabetizadores, é também no desenvolvimento, é na manutenção, enfim, não é só nas capacitações profissionais, mas a gente está ali, né, pensando em 70% do Fundeb tem que ir para os salários, né? Os abonos. Então, pagamento das capacitações voltada só, né, para a formação continuada, não, né? Mas pensando aí em plano de carreira, pensando em remuneração adequada, em valorização do magistério, enfim, dessas questões todas, né? Portanto, nossa alternativa para gabaritar, alternativa D. Belezinha? Não esquece de colocar aqui nos comentários o assunto que você gostaria de ver tratado aqui no canal. Com muito carinho eu farei um vídeo para você, assim como eu fiz esse aqui atendendo a solicitação de vocês. Belezinha? Vamos ficando por aqui. Muito obrigada por me acompanhar aqui nesse vídeo. Beijo grande e até o próximo!